Seja bem-vindo ao Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos interessantes e pessoas relevantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e hoje à minha frente tem o grande amigo Henrique Zackson. Eu sou Henrique Zackson, médico urologista. E hoje já quero deixar um lembrete para vocês. Curtam e compartilhem os nossos conteúdos. Com isso chegamos a mais pessoas, levando informação de qualidade, informação para aquelas pessoas que mais precisam saber sobre saúde. Pessoal, hoje nós temos um episódio super interessante, um episódio sobre o Novembro Azul. E hoje convidei um querido amigo que fez formação na residência de urologia no mesmo local que eu, na Universidade Estadual de Londrina. Quero apresentar para vocês o Dr. Juliano Plastina, que é médico urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e da Confederação Americana de Urologia, especializado em cirurgia robótica para o tratamento do câncer de próstata e com mais de 20 anos de experiência. Seja muito bem-vindo, Juliano. Obrigado, Henrique. Obrigado, Roberto, aí, pelo convite. É um prazer legal estar aqui, ver vocês, rever você, né, Henrique? A gente se vê só nos encontros por aí de vez em quando, né? Urologista, médico sempre ocupado, né? Mas é muito legal a gente poder conversar. Juliano, seja bem-vindo, é uma honra te receber e já vamos com uma curiosidade muito grande da nossa audiência. Conte-nos um pouquinho mais sobre a tua história como médico, por que escolheu a medicina e principalmente por que escolheu a urologia. Essa é uma história bem interessante, inclusive eu conto nas minhas redes sociais, porque assim, eu escolhi medicina por acaso e urologia foi mais por acaso ainda, né? Porque quando eu era criança eu queria ser arquiteto. Não sei por quê, mas eu queria ser arquiteto. E aí um pouco antes de chegar ao vestibular, eu começou aquele negócio de arquitetura, mas eu era um cara muito de ciência na escola, de biologia, assim, né? Não sei porque eu falava arquitetura, mas eu não gostava de matemática. E aí, no final das contas, eu falei, não, acho que eu sou mais da medicina. Foi uma coisa mais assim. E aí, fiz o vestibular lá na Universidade de Londrina, né? E passei e foi pro curso. E desde o começo do curso, eu queria fazer cirurgia e fazer cirurgia plástica. Porque minha mãe falava, não, filho, você tem que ser cirurgião plástico, você tem que... você vai me operar, você vai operar minhas amigas, e você vai. E eu falei, não, e vai ganhar dinheiro? Eu falei, então você é cirurgião plástico. Então ficou isso. Até os 50, os 45 do segundo tempo. Porque aí, no último ano de medicina, que eu ia fazer. Desculpa, eu tava fazendo a cirurgia geral e eu ia fazer a cirurgia plástica, né? Eu passei em Londrina também, a cirurgia geral, e aí, né, era um pré-requisito tanto fazer plástica quanto para uro, mas o uro não passava pela minha cabeça. E teve dois fatores. Eu ia ter que sair de lá, de Londrina, porque não tinha plástica lá em Londrina. E eu conversei com alguns colegas, conversei com uma amiga pediatra, falou, cara, por que você não faz urologia? Eu passei pela urologia do HU, né? O Henrique sabe que lá os professores, uma disciplina fantástica lá. E aí a minha colega falou, olha, por que você não faz urologia? Tá todo mundo ficando velho, o pessoal vai ter problema de próstata, tem todo mundo problema de rim e tal, é legal também. Eu falei, putz, e aí eu falei, eu não vou precisar sair de casa, né? Eu vou ficar morando aqui com o papai e com a mamãe um tempinho. Pesou um pouco isso daí, sabe? E no final das contas, o que eu fiz? Eu passei, eu me inscrevi em urologia no HU de Londrina, só que eu me inscrevi em plástica em São Paulo. Eu fiz umas duas provas de plástica em São Paulo. Eu falei, o que tiver que ser, será. E aí acabou que eu passei em Londrina, mas eu passei por meio ponto, assim, 95,5 de um colega, ganhei de um colega meu que era muito bom. Todo mundo achava que era ele que ia passar. Então eu falo hoje na minha vida que eu sou urologista por causa de 0,5 pontos. Porque se eu não tivesse passado, eu estava em São Paulo e tinha feito plástica lá, né? E assim, não me arrependo, eu adoro hoje em dia tudo que eu faço dentro da urologia, fui descobrindo os vários campos assim, mas foi um negócio bem peculiar essa minha entrada na urologia. Juliano, uma dúvida que os pacientes têm, eu sou proctologista e seguido existe uma confusão entre proctologia e urologia, porque o nome é parecido com próstata. Então conte para quem está te assistindo, o que é urologia? A urologia é a especialidade médica que cuida, assim, resumidamente, a aparelho sexual masculino e o sistema urinário masculino e feminino, né? Então o pessoal acha que urologia cuida só de homem, mas não, a gente cuida de rim e de bexiga de mulher. E do homem, obviamente, a gente cuida da parte genital, porque aí o ginecologista que vai cuidar da mulher.
E tem essa confusão porque, né? A primeira coisa, falou urologista. Para o público, o cara pensa no dedo, no toque retal Toque e retal. começa as piadinhas de gaúcho, né, Henrique? O pessoal já começa a falar muita bobagem. Só que é porque, né? Eu até explico para os meus pacientes que a próstata ela fica em cima do intestino grosso, ali do ânus, né? Então a gente faz toque retal porque é o caminho mais fácil, mas doenças da próstata não tem nada a ver com doenças perianais, né? Que fica a cargo, né? Do Roberto, aí, dos nossos colegas proctologistas e da cirurgia da aparelho digestivo. Mas esse é um erro que persiste e fica, mas a gente não liga, não, né? No final das contas, a gente acaba trabalhando em conjunto, né? O prócton precisa, manda pra gente, a gente, quando precisa, manda pro prócton, e acaba fazendo esse trabalho também de tanto de prevenção de doença prostática, e por que não de doença intestinal, saúde masculina, isso Claro, tá com certeza. intercalado ali, né? Mas o urologista, eu diria assim, não é puxando a sardinha pro lado, mas é uma especialidade muito ampla, muito completa, porque tem várias subespecialidades, né? Você pode fazer só saúde sexual masculina, só cálculo, só câncer, só doença da bexiga, pode fazer andrologias, pode fazer. Então você pode escolher um monte de coisa para você se especializar ou fazer de tudo um pouco também. Então é bem completo, é bem legal. Juliano, estamos nesse episódio né, em vias do Novembro Azul. Conta para nós o que é o Novembro Azul. O Novembro Azul foi uma campanha, digamos assim, elaborada pela Sociedade Brasileira de Urologia. O ano ao certo eu não lembro, mas já faz um bom tempinho que tem aí, exatamente para conscientizar os homens sobre o câncer de próstata. Por quê? Porque o câncer de próstata, ele é o câncer mais comum no homem. Tirando ali câncer de pele, que é mais comum no homem e na mulher, mas assim, essa daí é de outra área, mas se a gente for pensar, é o câncer mais comum no homem e é o que dá mais para a gente fazer diagnóstico precoce. E muito homem, menos hoje em dia, graças a essas campanhas de conscientização, mas muito homem ainda morre de câncer de próstata que poderia ser diagnosticado se fizesse um simples exame preventivo. Né? Porque o câncer de próstata, como uma boa parte dos cânceres, não dá sintomas. Se você fizer o exame anual, você vai conseguir ter um diagnóstico precoce e uma cura em quase mais de 80% dos casos. Então, a Sociedade de Urologia, né, em conjunto aí com organizações da sociedade civil, né, tem até pautas no Congresso e tal, para fazer campanha quando chegar novembro, né? A gente que começou com as cores, né? Se não me engano, tinha lá o Outubro Rosa, depois veio o Novembro Azul e inventaram o Setembro Amarelo, tem um monte de cor, né? Mas o nosso Novembro Azul é o que mais pega. E aí o pessoal, né, começou essa campanha para faz prevenção todo ano, mas pegamos o novembro ali para pegar mais nesse mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Juliano, e a partir de que idade que o homem tem que começar a procurar o urologista para fazer o check-up? Entre as sociedades tem um pouco de discrepância, mas é mais ou menos assim. Se a gente for pegar, o ideal é que todo homem, sem exceção, comece a fazer o preventivo, né, acima dos 50 anos de idade. Para aqueles homens que têm familiares com câncer de próstata, e o familiar a gente fala sobre pai ou irmãos, ok? Então, vô, tio, não conta. Pai ou irmãos que tiveram câncer de próstata, você começa com 45. Se tem de mais de um parente, se teve um irmão e teve um pai ou teve dois irmãos, começa com 40. E pacientes negros também começam com 45, porque tem uma incidência um pouco maior na raça negra de câncer de próstata. Então, anualmente, fazer o exame, né? Vai lá no urologista, vai fazer o toque, vai fazer o exame de PSA. A gente fala preventivo, mas realmente a gente não está prevenindo, né? Não tem como evitar do câncer aparecer. O que a gente quer aqui é simplesmente que faça-se o diagnóstico precoce, porque como eu falei, diagnóstico precoce, 80% das vezes você consegue a cura, e é uma coisa que a gente vê todo dia, e graças a Deus a sociedade está se conscientizando, e cada vez mais os homens vêm, a mulher traz o homem, o filho traz o pai, então o pessoal está bem mais consciente agora sobre isso. Henrique, vamos aproveitar que temos muito assunto pela frente. Enquanto o Juliano toma uma água, vamos agradecer os nossos apoiadores. Claro, com certeza, Roberto. Queremos agradecer nossos apoiadores e já quero mandar um abraço para o Grupo Provida, que está há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. O Grupo Provida está presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul, com policlínicas e serviços de saúde que oferecem qualidade, confiança e atenção integral ao paciente. Com uma estrutura moderna e profissionais especializados, o Provida garante acolhimento, agilidade e precisão no atendimento. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 53 30 26 7412.
Temos que agradecer também um parceiro desde a primeira hora, que nos apoia desde o primeiro episódio, o Laboratório Roger Pérez, há mais de 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Agende seu exame pelo telefone 3225-4488. E mais um dos parceiros é a plataforma Fácil Consulta. Agende com médicos especialistas por preços acessíveis. O Fácil Consulta conecta você a mais de 45 especialidades médicas com agendamento rápido pelo site ou pelo aplicativo. Garanta preços acessíveis e descontos em exames e dentistas. Acesse facilconsulta.com.br e confira horários disponíveis e profissionais presentes. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Juliano, vamos aproveitar que temos o Dr. Juliano Plastina. O Juliano, ele é, além de falar muito bem, ter um grande conhecimento na urologia, é um ótimo cirurgião. Juliano, conta para nós o seguinte. O grande medo do homem, né, é, às vezes, de fazer o rastreio, de fazer o exame da próstata, o PSA, é quando vem o diagnóstico do câncer de próstata. Como é dar essa notícia? Tá, vamos lá. Então eu queria contar para vocês, eu vou fazer um desafio aqui, porque é o seguinte, eu conto no meu Instagram isso, no YouTube eu ainda não falei, mas eu tive câncer de próstata. Então eu vou contar essa história depois, quem estiver assistindo, fica aí. Que eu sabia, mas não queria falar, mas agora como tu falaste... Não, mas eu tô contando aqui, eu vou contar como é que foi, então quem tá assistindo segura as pontas aí, que vocês veem que urologista também é gente, médico também é gente, né? Então é o seguinte, quando chega o paciente com esse diagnóstico, né, sempre tem esse medo, que falou palavra câncer, o cara faz sinal da cruz, meu Deus, esposa começa a chorar, as crianças saem correndo, e com o câncer de próstata, na grande maioria das vezes, não é esse bicho papão. Então, você fazendo, como eu falei, você fazendo o seu PSA, todo ano, você vai lá no seu urologista, faz o toque, faz o PSA, começou ali com 50 anos. Depois... se algum dia esse PSA subir, ou no toque o médico achar algum nódulo, ele vai te falar, olha, seu João, isso aqui, o seu PSA está um pouquinho alto, então agora a gente vai fazer uma investigação. Então se faz uma ressonância magnética, vê se tem algum nódulo suspeito, se for necessário faz-se a biópsia da próstata, é um procedimento com anestesia, tira uns pedacinhos, e aí a partir dessa biópsia você tem um diagnóstico fechado. Então, o seu João tem um câncer de próstata aqui, tem vários graus, né, de câncer de próstata, mas quase sempre, né, hoje em dia, e essa foi a grande revolução dentro da urologia, nós temos aí a cirurgia robótica, né, que, claro, a gente pode expandir depois esse assunto, mas a gente daí propõe o tratamento, que a grande maioria dos pacientes vão para a cirurgia, para a retirada da próstata, né, e com a cirurgia robótica a gente consegue que os pacientes tenham um retorno à vida normal, tanto do ponto de vista sexual, como trabalho, como urina. Assim. Tô aqui, ó. Depois eu vou contar como eu falei, mas eu tô aqui, tô vivo, tá? Tudo certinho, funcionando tudo certinho. Então, o pessoal não precisa ter esse medo do diagnóstico e um medo do tratamento. É todo um processo, claro, não é sentou, acabou, o câncer subiu, não. Tem esse diagnóstico, tem esse tratamento, tem o pós-operatório, mas passado essa fase aguda, você tem a vida inteira pela frente para passar com a sua família. Então, por isso que tem que fazer, porque se você deixar só na hora que apitar alguém, isso às vezes eu recebo paciente aqui que some 5 anos, depois volta, às vezes, putz, o PSA já subiu demais, você já fez a biópsia, o tumor já cresceu um pouquinho mais, aí já cai a chance de cura, né? Agora, se você fizer todo ano, dificilmente... Se você tiver um câncer de próstata, eu até falo para os pacientes, bate na madeira aqui, ó. Mas se você tiver um câncer de próstata, muito difícil não conseguir curar. Né? A não ser que o cara tenha azar e tem um câncer agressivo, mas é raridade isso. Já tivesse dos dois lados, né, Juliana? Dando a notícia e recebendo, né? Exatamente. E o dia, assim, e eu falando isso, né? Mas é do mesmo jeito, né? Quando a gente recebe a notícia, começou tudo com o PSA, né? Então, já que você falou, vou contar, dar uma resumida nisso aí. Começa tudo com o PSA, porque eu tinha 43 anos e, assim, não precisava fazer, né? Eu poderia começar com 50, 45, mas, né, médico, tá lá, vamos fazer meus exames aqui, não custa nada, né? Vamos colocar um PSA aí. Vamos fazer um PSA junto com os colesterol aí e tal, ver o que dá. E veio o PSA, um pontinho ali, falei, ih, rapaz, não tá certo isso aqui. Tá bom, mas aí fui acompanhando, não estava muito alto.
acabou subindo um pouco mais. Na época eu fiz uma ressonância magnética e mostrou um nódulo, né? E aí eu sabia que ia começar esse processo de biópsia, eventualmente uma cirurgia, e eu acabei fazendo uma ressonância e veio um nódulo suspeito. Na época, já tinha um tempo aqui em Maringá, e eu conversei com um professor nosso, doutor Horácio, você vai lembrar? Nosso E eu querido falei, professor doutor, Horácio. vamos analisar isso daqui, o que que você acha? Eu tava meio perdido, né? Falei, e agora, rapaz? E ele analisou, passou para uns colegas radiologistas, falou, não, isso aqui não é nada não, Juliano, deixa quieto, vai, esquece. Aí depois eu colhi outro PLSA, o PSA baixou. Falei, graças a Deus, esquece desse negócio. E aí o tempo passou, aí com 45 eu voltei a fazer o PSA. Falei, agora eu vou voltar a fazer, que eu tô com 45, eu preciso, né? Tá tudo certo. E o PSA subiu de novo, né? E aí eu fiz a ressonância e o nódulo tava lá do mesmo jeito. Tinha crescido muito pouquinho, né? Para você ver que o câncer de próstata ele tem um crescimento muito lento, mas estava lá. Aí não teve escapatória, né? Fui lá, fiz a biópsia e deu positivo para câncer de próstata, né? O detalhe é que nesse período de 2 anos, entre 43 e 45 anos, o meu pai teve câncer de próstata. E o câncer do meu pai, ele teve um câncer com 69 anos. E o câncer dele foi muito agressivo, né? Ele foi operado por cirurgia robótica, mas na biópsia do meu pai veio um câncer muito agressivo. Então, mais um exemplo aqui, ó. Genética. Eu tive o câncer. Eu falava, meu pai, você não deixa herança, mas deixou um câncer de brinde aqui pra mim, né? Porque esse meu câncer novo, né? Um paciente com 40, eu tinha um tumor desde os 43, né? Sim. 43 estava um nódulozinho já. Então, pai, um câncer desde os 43 é genético, né? Dificilmente você tem um câncer do nada, assim. E aí veio isso, né? Claro, tô brincando, não culpo meu pai por causa disso, mas para ilustrar como a genética tem esse papel, né? E aí o meu pai operou, apesar do câncer dele ter sido agressivo, foi muito bem. Ele está com praticamente, hoje ele está com 6 anos de cirurgia e não precisou fazer radioterapia, não precisou fazer nenhuma espécie de quimioterapia e foi muito bem. E eu fiz a minha cirurgia em São Paulo, na época não tinha cirurgia robótica aqui em Maringá, então fui para São Paulo, operei lá com um colega muito competente. Eu operei, voltei para casa, me recuperei, deu 15 dias, né? Eu sou teimoso, já estava aqui atendendo no consultório, né? E um mês, assim, 21 meses, já estava vida normal, atendendo, trabalhando, fazendo tudo que eu tenho direito. E, graças a Deus, 4 anos já, eu tenho 49 anos, PSA zerado, nunca teve nenhum problema. Estamos aqui pronto para ajudar outros pacientes que passam por esse mesmo problema. E eu dou o meu testemunho, eu mostro a minha barriga, eu falo, olha, o cortinho é assim, o pós-operatório é assim, eu usei sonda, é assim que funciona. Então, para eles entenderem que eu não estou só falando da boca para fora, que é um negócio, é fácil para o senhor falar, né? Eu falo, não é fácil, não, eu sei como é que é, mas dá para você passar por isso e dá para você superar isso daí também e voltar para sua família, voltar para a vida que você quer ter. Porque o pessoal, eles não têm medo do câncer, eles têm medo do que, como é que vai ser o depois. Eu vou operar, vou ficar lesado, vou ficar impotente, eu vou ficar inválido, e não tem nada disso, né? Hoje em dia, como eu falei, a cirurgia robótica foi essa revolução que trouxe muitos homens, né, devolver a vida normal, que uma cirurgia que tinha mais complicações antes da cirurgia robótica. Então, eu falo, mas eu sou a prova viva de que a cirurgia robótica é o melhor investimento que você pode fazer num paciente com câncer de próstata. Juliano, e quais são os sintomas para quem tem câncer de próstata? Então, Alberto, na verdade não tem sintoma, né? Esse que é o problema, como eu falei. Por isso que você tem que fazer todo ano. E aí o pessoal confunde com os sintomas da hiperplasia prostática. Então são duas coisas separadas. A próstata, a famosa próstata crescida e o câncer de próstata. Um paciente pode ter hiperplasia prostática e não ter câncer, ou um paciente pode ter uma hiperplasia prostática e junto desenvolver um câncer. Porque aí esses sintomas da hiperplasia vai ser urinar à noite, acordar muito para ir no banheiro, jato fraco, pingar na cueca, ter que correr no banheiro, são todos sintomas da hiperplasia. E o negócio de fazer o preventivo é bom por causa disso, porque a gente vai fazer o exame, né, do diagnóstico precoce do câncer de próstata e, ao mesmo tempo, começar a investigar sintomas de aumento prostático e tratar. Então, mesmo que o paciente não sinta nada, tudo bem, nós vamos fazer o check-up prostático. Mas já vai começar a acompanhar e tratar se ele já tiver problema urinário. Então é mais um motivo que ele deve ir, porque a hiperplasia
embora não mate ninguém, a hiperplasia prostática, ela dá complicações se você não cuidar. Às vezes a próstata cresce, a bexiga vai sofrendo, o paciente começa a ter infecção, às vezes chega paciente aqui com 10 anos sem tratamento, que a bexiga já está toda estragada e poderia ter tratado antes, né? Então, isso daí também para o acompanhamento desse paciente, né? O acompanhamento da saúde prostática é muito importante dos dois, do ponto de vista tanto da hiperplasia quanto do câncer. Mas assim, não tem sintoma de câncer de próstata inicial. Vai ter sintoma quando tiver metástase, quando o negócio já tiver sem solução. Aí ele vai ter sintoma, mas aí não adianta mais, né? Então, tem que Juliano, fazer o exame. comentasse sobre herança genética como um fator de risco. Além da carga genética, quais são os outros fatores de risco para o câncer de próstata? São 3 principais fatores, Roberto. Como eu falei, genética, nesse esquema aí que parentes de primeiro grau, se a gente for pensar certinho, né? Então, destrinchar aqui um pouquinho mais, a gente considera pai ou irmãos que tiveram câncer de próstata antes dos 65 anos, tá? Então, se você teve, o seu pai teve um câncer com 70 anos, provavelmente ele teve um câncer pela idade, não foi por nenhuma mutação genética. Então, nesses casos, não se leva em consideração para esse iniciar precocemente. Agora, se teve câncer antes de 65, tanto pai quanto irmãos, entra nesse risco genético. Como eu falei, pacientes da raça negra, né, eles têm um risco maior, do mesmo jeito que os asiáticos, né, a raça amarela, digamos assim, tem uma chance menor. E a idade. Então, quanto mais velho o paciente, maior a chance dele ter câncer de próstata. Então, a grosso modo, estatisticamente, se a gente for pensar, se todo paciente chegar a 70 anos, 70% vai ter câncer de próstata. 80 anos, 80% de câncer de próstata. E se todo homem chegar a 100 anos, 100% de câncer de próstata. Não quer dizer que vá morrer disso, mas em biópsias, né, em trabalhos que fizeram biópsias de cadáveres, nessas idades, tinha os cânceres lá nessa proporção, mas um monte de homem morre com o câncer, mas não do câncer. O cara tem lá 75 anos, morre de pneumonia, morre de infarto e vai ver, tinha um câncerzinho pequenininho crescendo, mas que não matou ele, né? Então o câncer do paciente idoso, ele tende, não é a regra, mas ele tende a ser um câncer menos agressivo, né? Porque é um processo natural do envelhecimento. Já o câncer que aparece no homem mais jovem, a célula não está tão velha assim. Então, se ela criou um câncer, vamos dizer assim, criou um câncer ali dentro, é porque houve uma mutação, e sempre que tem mutação, o comportamento do câncer é mais agressivo, né? Muito bom, hein, Juliano? Juliano, o seguinte, conta para nós assim, o que tu recomendas para os teus pacientes de atividades, de dietas, como ele pode tentar diminuir o risco de câncer de próstata dele? Então, Henrique, a gente sabe hoje em dia que está muito na moda a questão de mudanças de estilo de vida, né? O pessoal até fala do MEV, né? Os médicos que recomendam mudança de estilo de vida. Então, assim, a gente tem muita receita, né, aí na internet, tem muita receita aí no YouTube, de pessoal falando de evite tal coisa, não toma refrigerante que vai dar câncer não sei do que, não toma água da garrafa de plástico que você vai ingerir os microplásticos que vai dar câncer, tá. Tem estudo de tudo, né? Uns tempos, quando a gente começou a residência, não sei se quando você fez estava assim, mas estava muito na modinha o licopeno, né? Exato. Tinha até um suplemento, né, que vendia na farmácia, chamava tomate, que era um tomatinho, porque o licopeno tem no tomate, né? E falava-se que poderia prevenir o câncer de próstata. Aí trabalhos foram desenvolvidos e tal, no final das contas não era uma grande coisa, né? Tem influência de cigarro muito pequeno, né? É diferente de um tumor de pulmão, por exemplo, um câncer de pulmão, que o cigarro tem uma influência muito grande, um câncer de bexiga, câncer de estômago tem influência do cigarro também. O de próstata tem uma influência pequena, mas se fosse para dar um conselho, não fume. Ingestão alta de gordura, né? Então, o paciente que é obeso, tem níveis altos de colesterol, esse também tem uma chancezinha um pouquinho maior, tá? Então, você tem um estilo de vida saudável, uma alimentação balanceada, não fumar, você consegue reduzir um pouquinho o seu risco. Mas, assim, nada supera o check-up. Então, não adianta você fazer tudo isso, ser o cara mais saudável do mundo, correr maratona, comer 3 pratos de salada, e não vou no médico, e não vai no urologista fazer o seu check-up, não vai adiantar muita coisa. Porque uma hora pode aparecer o tumor e você não vai saber, porque não vai dar sintomas. Então, o mais importante, assim, leve essa vida saudável, tente manter o seu peso dentro do adequado, isso aí você pode
Claro, sempre siga a orientação do nutricionista, orientações dos doutores aí como o Dr. Roberto, né? Aparelho digestivo, o cara vai passar uma dietinha para você fazer certinho, mas o que pega mesmo é o check-up, não tem jeito. Então, Juliano, é o sempre que que se mais vai fala fazer em diferença. check-up e consulta com urologista, muitos homens têm restrição por causa do exame de toque retal. É. Conte para eles como funciona esse exame e por que a importância. Nós vemos aqui os pacientes falando, poxa, a medicina está tão avançada, por que eu não tenho um exame melhor do que o toque retal para auxiliar no diagnóstico? Eu tinha um professor meu, eu não lembro qual que era o professor, mas eu lembro que ele falou uma vez, ele falou assim, ó, você só não faz toque retal em duas ocasiões. Se o médico não tiver dedo ou se o paciente não tiver ânus. Acontece, né, Roberto? Às vezes os caras têm uma colostomia, né? Mas, Exatamente. então, em outras ocasiões, a gente deve sempre fazer. Por quê? É um exame, vamos dizer assim, barato. Ou seja, você não precisa sair do consultório num laboratório, colher sangue, não precisa gastar gasolina, não precisa fazer nada. Você vai gastar uma luva e 2 ml de vaselina ou de gel ali, entendeu? E no toque, como eu falei, a próstata, ela fica logo em cima do intestino. A natureza, Deus fez assim. A parte de cima da barriga tem um osso, o osso pubis, né? Se você apertar aqui no pé da barriga, tem esse ossinho. E a próstata fica embaixo desse osso. Não tem como a gente palpar a próstata por ali. Você pode palpar o rim, pelo abdômen, você pode palpar o baço, o fígado, tumores abdominais você consegue apertar, só que a próstata ela fica no meio do osso, no meio da pelve. Então não tem um acesso fácil. E aí a natureza fez assim que o intestino passasse exatamente atrás dela. A próstata aqui. Eu tenho aqui, acho que dá para mostrar para vocês. Tem a minha maquetinha aqui, ó. Então, para quem está assistindo, eu vou deixar. O paciente está deitado. Esse aqui é o. Tá meio fora de foco isso. Agora foi. Esse aqui é o pênis, essa é a barriga. E aqui está a próstata, esse negócio cinzinho aqui. E olha o intestino aqui passando aqui atrás. Então, na hora que a gente coloca o dedo, ó, você toca a próstata. Olha o osso aqui em cima. Ó. Não dá para chegar na próstata aqui por cima. Então, você toca aqui e você sente. Então, entre o seu dedo e a próstata tem só uma camada muito fina da musculatura do intestino, que ela é distensível. Então, quando você põe o dedo ali, você vai sentir o tamanho, se tem nódulos, se tem sinal de infecção, se essa próstata está muito crescida ou não. E é um exame que demora realmente 5 segundos, tá? Você coloca o dedo e 5 segundos eu já sei, tirei o dedo, acabou. Ninguém ficou menos homem por causa disso. Não dói, incomoda um pouco, claro, não é gostoso, mas 5 segundos ali que podem fazer a diferença para você saber, antes de fazer qualquer exame, se o paciente já tem algum nódulo, alguma coisa. Tá? Então é super tranquilo. Juliano, e a outra parte do check-up é o PSA. Explica para o pessoal que está em casa, que está nos escutando, o que é o PSA. O PSA é uma proteína, que ela é uma glicoproteína, né, produzida exclusivamente pela próstata. E dentro da urologia, a gente tem uma grande vantagem em relação às outras especialidades, né, que não existe um marcador como o PSA. Por quê? Então, por exemplo, se você tem um câncer de intestino, tem lá alguns marcadores que não são perfeitos, né, Roberto? Se você tem um câncer de fígado, tem alguns marcadores que eles podem aumentar em outras ocasiões. E na próstata, não. Esse PSA ela é produzido só na próstata. Então, mulher não tem PSA. Se você dosar no sangue, você vai ter mais ou menos o que a próstata produziu. Então, sempre que sobe o PSA, a gente sabe que tem alguma coisa errada dentro da próstata. Pode ser câncer, pode ser que ela cresceu, o crescimento benigno, ou pode ser uma infecção. Então, assim, ele é um marcador órgão específico. Ela diz pra gente que tem alguma coisa errada com a próstata. E nesse uma coisa errada, nós vamos correr atrás para saber se é câncer. Então, subiu o PSA, liga a luz amarela. Ó, uma coisa errada aí, vamos procurar o câncer. Pode ser que a gente procure e ache e trate, ou pode ser que não ache e seja uma infecção, por exemplo, ou seja, que o paciente tenha a próstata aumentada bastante por hiperplasia e o PSA subiu. Mas sempre que você tem o PSA aumentado, você vai atrás, porque a primeira coisa que acontece é subir o PSA. Entendeu? Então, logo no comecinho, no aparecimento do câncer, bem no comecinho, o PSA começa a subir e a gente tem uns parâmetros muito bem definidos. Então, o PSA, ele o essencial, além do toque, é o essencial no câncer de próstata. Não é ultrassom, não é raio-x, né? Então, a gente faz o PSA e o toque. E aí, deu suspeito, vai para a ressonância e você vai uma investigação um pouquinho mais detalhada. Mas o PSA é isso, ele é um marcador da próstata. Ele diz para a gente se tem alguma coisa errada com a próstata.
Juliano, conversamos sobre os exames, aquela rotina de prevenção. E o que acontece quando é identificado um PSA elevado ou algum nódulo no toque? Qual que é a próxima sequência para esse paciente? Resumidamente, né, quando a gente tem essa alteração, que o paciente tem uma suspeita do câncer de próstata, a gente vai ter que confirmar ou descartar esse diagnóstico. Então, a confirmação é feita primeiramente pela ressonância magnética, um exame de imagem. O paciente vai entrar numa máquina, lá num tubo, em que vai detalhar uma imagem da próstata com assim, bastante precisão. Aí o pessoal pode até perguntar, mas se essa ressonância é tão boa, por que não faz para todo mundo? Porque é um exame caro, um exame demorado, tem que tomar contraste. Então, ainda não foi validado esse exame para preventivo, né, para rastreamento de todo mundo. Pode ser que um dia vire rastreamento e todo homem vai fazer a ressonância. Mas, por enquanto, a ressonância é indicada quando existe uma suspeita. Aí ela mostra para a gente a probabilidade dessa próstata ter um tumor. A depender do valor do PSA ou da idade do paciente, pode ser que essa ressonância seja o suficiente e você não faça mais nada, falou, está descartado o tumor, segue o jogo, ou aí a gente progride para a próxima etapa, que é a biópsia de próstata. E a biópsia, na grande maioria das vezes, ela é feita por via transretal, que do mesmo jeito, a gente precisa colocar uma agulha dentro da próstata, né? E colocar a agulha pela barriga, como eu mostrei, é muito longe. Então a gente tem que coloca um aparelhinho por dentro do ânus e ali fura a próstata. Pode parecer meio medieval o negócio, mas é assim. É feito com sedação, o paciente dorme, tá? Imagina o pessoal que faz colonoscopia, também coloca tubo ali por baixo, o cara dorme e não vê nada. A biópsia é a mesma coisa, você faz no hospital, no centro cirúrgico, o paciente dorme, tira os pedacinhos, ele vai para casa no mesmo dia, 5 a 7 dias sai o resultado, a depender dano positivo, do que der que se confirmar o tumor, você daí vai fazer a programação do tratamento e se der negativo, reza o terço e seguimos o acompanhamento. Entendeu? Então, o caminho é mais ou menos esse para quase todo mundo, né? E só lembrando que às vezes tem paciente muito velho, né? Então, por exemplo, chega um paciente de 80 anos aqui. A gente não costuma fazer PSA, porque aí entra naquilo que eu falei, o paciente não vai ter muito benefício de um diagnóstico. Então você vai lá fazer uma ressonância, fazer uma biópsia, e depois na hora do tratamento o vozinho lá não aguenta uma cirurgia. Então não tem muito benefício. Então esses pacientes, como tem uma chance menor de morrer de câncer de próstata, em alguns casos você nem investiga. Mas essa idade limite é muito variável, né? Depende muito do estilo, né? Tem paciente que chega aqui com 70 anos que está meio acabado já. Tem paciente que chega com 75. O meu pai mesmo, que está com 77, que operou lá, ele está lá melhor que eu hoje. O cara, ele joga tênis, ele sai com a namorada, viaja, faz tudo. Então, com 76, se ele tivesse um PSA alto, com certeza a gente faria a cirurgia de novo, né? Porque ele está muito bem. Não é só a idade cronológica, né, Juliano? Tem o estado geral, né? Como que é o estado geral do paciente, né? Exatamente. A gente faz uma análise objetiva, mas tem muito do feeling nosso também, né? Às vezes você chega aqui um paciente obeso, um paciente que está cheio de complicação, já é um paciente que está acamado, alguma coisa. Não que a gente não vá oferecer tratamento, a gente tem que pesar o risco-benefício daquele paciente de procurar e de descobrir um câncer de próstata. Mas assim, é sempre melhor pecar pelo excesso, né? A gente, claro, quando não tem indicação não faz, mas na dúvida faz o PSA e o toque. E, claro, se precisar ressonância e a biópsia a gente vai definir depois. Juliano, e que outras opções de tratamento, além da cirurgia, que existem? A gente tem algumas opções. Então, a gente tem que dividir o tratamento em tumor localizado e tumor avançado, né? Então, quando a gente faz um diagnóstico, e como eu falei, a maioria hoje em dia são tumores localizados, que estão só ali dentro da próstata. Então, são tumores possíveis de cura, quando você vai ter esse tumor localizado. Então, para um tumor que não saiu, né, vamos dizer assim, não espalhou para o corpo, hoje em dia, o tratamento padrão, se o paciente tiver condições cirúrgicas, é a cirurgia de prostatectomia, que, se possível, fazer por cirurgia robótica, que é a melhor cirurgia que tem. Se não for possível, você faz essa mesma retirada da próstata por laparoscopia, que é aquela cirurgia com os furinhos ali no abdômen, mas no uso robô. E hoje ainda tem no SUS, ainda tem, né, em alguns lugares que não tem tecnologia, a cirurgia aberta ainda existe. No Brasil ela ainda é usada, principalmente no serviço público. Funciona, ela tem mais complicações, mas assim, a cura é igual da cirurgia robótica. A vantagem da robótica é menos complicações e menos sequelas, digamos assim. Mas ela
ainda cura, né? Ainda usa, não tem por que melhor fazer a cirurgia aberta do que não fazer. E aí, a gente tem a segunda opção, que é a radioterapia, em algumas modalidades, né? Então, a radioterapia é uma máquina que o paciente vai deitar e vai jogar um foco de radiação em cima da próstata, são várias sessões, e vai mais ou menos queimar a próstata, né? Grosso modo, a gente fala que está queimando o tumor ali dentro. É um tratamento ambulatorial, não precisa de internação, e a gente reserva essa radioterapia para pacientes que não querem ou tem alguma contraindicação para cirurgia, né? Então, aí a gente vai decidir, mas a maioria vai para a cirurgia. Tem a modalidade também de braquiterapia, que está caindo um pouco, o pessoal não faz mais, é que na verdade você implanta alguns sementes radioativas dentro da próstata, né? Pode parecer um negócio meio louco, né? O paciente vai virar um homem radioativo, mas não. Você coloca essas sementinhas dentro da próstata, elas vão queimar o tumor só ali dentro da próstata. É como se fosse uma radioterapia super localizada. E nós temos a opção de fazer o chamado Watchful Waiting, né? Uma sigla em inglês que a gente usa, né? Que é acompanhamento nesses casos que tem tumores muito pequenos, pacientes mais velhos e com tumores menos agressivos, você pode simplesmente não fazer nada, você só vai acompanhando com o PSA, que é aquilo que eu falei, às vezes o paciente vai morrer de causas naturais e não daquele tumor, mas você fica de olho. A qualquer momento o tumor começou a crescer, você viu que o negócio ficou perigoso, você pode ir lá e aí entra com um desses tratamentos. E aí a gente tem o tratamento para os tumores metastáticos, né? Para os tumores avançados, aqueles que ou o paciente tratou no passado e a doença evoluiu e acabou fazendo metástase, ou o paciente que já chega com esse tipo de tumor. Então, nesses casos, na maioria das vezes não adianta você tirar a próstata porque o tumor está em outros lugares, está nos ossos principalmente. Claro que em alguns casos específicos você pode até tirar a próstata e fazer depois o tratamento sistêmico, né? Mas o câncer de próstata não tem uma quimioterapia propriamente dita como tem para um câncer de estômago, de intestino, que é aquele negócio lá que o cara faz e cai cabelo e tal. O câncer de próstata a gente faz o chamado bloqueio hormonal, né? Você vai bloquear a testosterona do paciente e você consegue suprimir o crescimento do tumor no corpo inteiro. Então, tem alguns pacientes que, mesmo com esse tumor metastático, digamos, espalhado, vivem muitos anos e a cada ano está saindo medicamentos novos para esse tipo de tratamento para o tumor avançado. Então, a sobrevida do paciente, mesmo com o câncer de próstata avançado, metastático, está aumentando devido aos novos medicamentos, às novas pesquisas. Então, também não é o fim da linha um paciente que chega com um tumor metastático aqui para a gente. Então, nós temos várias opções, mas assim, o carro-chefe do tratamento do câncer de próstata é a prostatectomia robótica. E como é a vida desse paciente sem próstata? Muda alguma coisa? Tem alguma diferença? Assim, quando você faz a cirurgia, né, a gente tenta atingir o que se chama o trifecta, né, um termo bonito, né, que se usa em inglês, que são 3 objetivos básicos, né? A cura do câncer, esse tem que ser o primeiro objetivo, independente dos outros, né? Não adianta você deixar o paciente com potência, com continência e com câncer, então não adianta nada. Então a gente tem que atingir a cura do câncer, a gente tem que atingir que ele tenha uma função urinária, porque nós estamos tirando a próstata que fica do lado do músculo, então ele não fique perdendo urina, não fique usando fralda, e a função sexual, porque os nervos que são responsáveis pela ereção do pênis, eles passam coladinhos na próstata. E é aí que a cirurgia robótica brilha, né? Porque ela consegue soltar esses nervos da próstata sem deixar tumor e deixando o nervo, que é ali que está o grande diferencial, né? Você cortar 2 milímetros para cima, você corta o nervo e sai o nervo com a próstata. Você cortar 2 milímetros para baixo, o nervo fica, mas fica tumor no nervo. Então, essa é que é a diferença. Então, quando você faz a cirurgia em um paciente mais jovem, num paciente que tem uma boa função sexual, a gente consegue coisa de 80%, 90% de função sexual, do paciente manter a ereção no pós-operatório. E a taxa de incontinência do paciente ficar perdendo urina hoje é menor do que 4%, 3% aí com cirurgia robótica. Então, a gente espera que o paciente que opere a prostatectomia leve uma vida praticamente igual era antes. A única coisa que muda, né, é que não tem mais esperma. Isso não tem o que fazer. Porque a próstata é quem produz o esperma. Uma vez que você tirou a próstata, não tem mais esperma aí, então não tem conversa. É claro que como esses pacientes têm cânceres após os 40, 45 anos, a maioria já tem os filhos que queria ter, então esse não é um grande problema. Importante lembrar que o orgasmo se mantém, mas não sai nada, o cara sente lá, sente do mesmo jeito, ó. Tô aqui falando para vocês que é assim que funciona, tá?
Então não muda nada isso daí. Claro, se o cara quiser ter filhos, eventualmente, né? O cara teve um câncer ali com 44, quer ter filho, você pode fazer o congelamento do esperma para depois fazer uma inseminação artificial. Mas não muda nada do ponto de vista de atividade física. Pô, pulo paraquedas. Pode pular paraquedas. Ah, doutor, eu jogo futebol 3 vezes por semana. Pode jogar futebol 3 vezes por semana depois. Então a paciente pode esperar que ele volte a ter uma vida normal. Claro que se é um paciente mais velho, paciente que tem mais doenças associadas, paciente diabético e tal, pode ser que sim, a ereção fique prejudicada, pode ser que ele perca um pouquinho de urina, mas aí a gente conserta com fisioterapia, a ereção tem remédio, tem injeção, tem prótese, então dificilmente a gente não resolve se o paciente tiver, que já é difícil, problema no pós-operatório, dificilmente a gente não resolve com opções que a gente tem hoje em dia de tratamento, tanto para essa parte sexual, quanto para a parte de urinária, né, de continência mesmo. Juliano, uma dúvida que os pacientes sempre perguntam, como bem foi explicado, a próstata é uma glândula exclusivamente masculina. Então os homens imaginam que retirando a próstata ficarão menos homens, terão menos masculinidade. Isso acontece? Então, se associa a isso por quê? Porque desde que se instituiu o tratamento da prostatectomia, então essa cirurgia foi meio que criada ali na década de 80, né? A retirada da próstata que era feita, quando se inventou essa cirurgia, era feita por via aberta. E aí a taxa de impotência era muito grande com essa cirurgia. Então criou esse mito na sociedade, não um mito, né? Tinha um fundo de verdade, de que operou a próstata, broxou. Era mais ou menos isso. O cara operava a próstata, ficava sem esperma, isso já era certo, e ficava sem ereção. Então, foi se construindo esse mito e esse medo, à medida que foi evoluindo o tratamento, tudo isso foi diminuindo. Então, mesmo a cirurgia aberta, ela foi amadurecendo, ela foi sendo aperfeiçoada e foi se caindo essas taxas de impotência. E depois que apareceu a laparoscopia, e por último, com a cirurgia robótica, então realmente isso daí foi sepultado, né? De que o homem que opera a próstata fica broxa e não é mais homem. Então, ele não tem mais a próstata, só isso. E ninguém precisa saber. Se ele não contar, se ele estiver trocando a roupa no banheiro, até os cortinhos na barriga quase não dá para ver. As incisões ali da cirurgia. Então, não precisa ter esse medo. Se por acaso o cara tiver, como eu falei, problema de impotência, a gente conserta. A gente estraga, mas a gente conserta. Entendeu? Então, o importante é ele não ter o câncer. Sim. Vai viver a sua vida e depois a gente vai, se for necessário, recuperar a função sexual. Aí isso é difícil não conseguir. Juliano, conversamos sobre o papel da testosterona na patologia, na fisiopatologia do tumor de próstata, tanto que um dos tratamentos é o bloqueio desse hormônio. Hoje em dia está tendo um excesso de terapia de reposição de testosterona, muitas vezes acompanhada e outras vezes feita de qualquer forma por indicação de um vizinho, de um amigo ou de um influenciador da internet. Sim. Isso está aumentando o risco de câncer? Na verdade, Roberto, isso aí é um tema muitíssimo pertinente, né? Porque eu vejo aqui no consultório, e é uma coisa que eu combato muito nas minhas redes sociais, no meu canal. Antigamente, quando eu comecei a atuar, a gente via muito pessoal usando testosterona, contrabando paraguaio, professor da academia vendia escondido e tal. Hoje em dia, diminuiu o contrabando, mas aumentou o uso de testosterona porque os médicos estão passando, né? E aí eu vou colocar bastante aspa nesses médicos, né? Porque virou modinha, né? Hoje em dia a testosterona virou a receita a fonte da juventude. O pessoal dissemina como se fosse a solução para todos os problemas e ela tem indicações específicas. E eu falo que testosterona é igual cocaína. Você usa sem precisar, você fica disposto, você quer matar um leão, você quer sair transando com a mulher o dia inteiro, você fica ligado no 220. Só que isso é momentâneo. Depois que você volta ao normal, aí o seu corpo vai ficar dependente disso. Eu quero aquela euforia que eu tinha antes, igual quando a pessoa usa droga, né? E isso está fazendo algumas pessoas ficarem meio dependentes da testosterona. E o papel dela no câncer de próstata é assim, existe um estudo muito antigo, né, de Hodgkin, que foi lá, os caras ganharam até um prêmio Nobel, acho que foi antes da década de 80, que viu que naqueles pacientes, na verdade foi ratinhos, né, que eles fizeram, que você castrava eles, o câncer de próstata, mesmo quando estava espalhado, o câncer murchava e parava de crescer.
Ele falou, opa, então tem uma coisa aí. Então, testosterona alimenta o câncer, vamos estudar isso daqui. Então, hoje em dia, sim, a gente, quando tem um tumor metastático, a gente bloqueia a testosterona do paciente. Pode até fazer a cirurgia de retirada do testículos em casos, né, específicos, mas você dá um remédio que vai bloquear a testosterona. Só que aí, com o longo do tempo, foi se estudando que, pô, então, mas será que é a testosterona que causa o câncer de próstata? Então, se eu tomar a testosterona, vai fazer aparecer o câncer em mim? E não. O que acontece é que se você tiver um tumor muito pequenininho e você começar a tomar testosterona, você vai dar comida para esse tumor, você vai estar jogando gasolina no fogo. Mas o fato de usar testosterona não faz surgir, tanto que tem pacientes que operam do câncer, estão curados, estabilizados. Antigamente tinha assim, muito medo de fazer reposição, quando esse paciente precisava, eu não vou dar, porque senão esse tumor vai voltar. Hoje em dia não. Você pode fazer uma certa segurança ali, depois que você estabilizou e teve certeza que esse paciente não tem mais o câncer, você pode dar a testosterona. Mas o outro problema que ninguém fala do uso da testosterona, que o pessoal usa aí, molecada, e esse que é o problema, que é a molecada que usa, é a influência na fertilidade. Então, o cara fica musculoso, o cara fica poderosão, mas ao mesmo tempo ele está matando os espermatozoides dele, né? Então, não é tanto o nosso tema, mas eu queria deixar esse recado aqui, porque isso o influenciador não fala, o professor da academia não fala, e quem vende a testosterona nunca fala, e eu recebo o paciente direto aqui. Tá tomando testosterona, tem filho? Não. Vai querer ter? Vou. E o cara tá lá socando testosterona, e você vai fazer um espermograma dele e tá zeradinho. Né, Juliana, na testosterona tem parâmetros bem certos para ser prescrita, né? E mais importante, tem que repor no nível normal, não fisiológico, não numa dose suprafisiológica, né? E além disso, tem que ter certeza que esse paciente está com a prole definida, que ele não deseja mais filhos, né, Juliana? Exatamente. A primeira coisa que você faz antes de começar a testosterona é saber se o paciente quer ter filho. Se ele quer ter mais filho, não se usa testosterona, ponto final, né? Você vai ter outros meios de fazer a reposição, né? Então, isso é muito importante. E hoje em dia, existe meio que uma competição da testosterona, né? Porque o meu vizinho tem 600, eu fui na academia, o professor falou que o dele é 800, eu queria a minha igual. E a testosterona existe uma variação muito grande, que vai ali de 346, né, se for pegar o nível exato, até 800, 850. Então, existe uma variação normal. Então, o cara que tem 500 não está pior que o cara que tem 800. O cara que tem 370 não é menos homem que o cara que tem 800. Mas fica essa competição, e o paciente chegar, aumenta a minha testosterona. Eu falei, não, meu querido, você não precisa, né? Porque não é só tomar uma injeção, tem complicação de fertilidade, aumenta risco de infarto, aumenta risco de derrame, né? Às vezes, eu fazendo uma reposição normal para aquele paciente que precisa, às vezes eu tenho que parar, porque aumenta muito o glóbulo vermelho do sangue e aumenta o risco de o cara ter um infarto. Aí eu tenho que parar. Imagina aquele cara que toma sem acompanhamento, tá lá 10 anos tomando academia, nunca fez um hemograma para saber, imagina o risco que esse pessoal está correndo. Por isso que a gente vê toda hora saindo em mídia, tal atleta caiu morto lá, fulano fisiculturista morreu. Não precisa ser muito esperto para saber do que ele morreu, né? Infartou por causa da testosterona. Em doses suprafisiológicas faz uma hipertrofia do músculo cardíaco, né? Sim, é tudo isso, complicação vascular, faz sobrecarga do fígado, tem um monte de efeito ruim, né? Faz acne, atrofia, não só infertilidade, atrofia o testículo também. O cara fica com os ovinhos pequenininhos. Infelizmente, nós temos visto muito isso, né, Juliano? Isso cada vez mais, Roberto, cada vez mais é comum, tá? A gente tem atendido esses jovens que chegam e às vezes já não são tão jovens, são homens que já estão há alguns anos usando testosterona, né, Juliano? E aí chega aquele momento que eles encontram a parceira diz, olha, vamos ter filho, e aí não conseguem. Aí não vai mais. E chega muito paciente com esse desejo, né? O cara fala, doutor, eu quero o testo, eu já estava tomando, e aí fica difícil retirar. Às vezes o cara chega aqui, eu falo, vamos suspender e ver se você precisa mesmo? Doutor, eu já acostumei. Eu falei, cara, eu acho que você não precisa. Ele me mostra um exame normal e foi prescrito para ele testosterona com o exame estando normal. E aí é difícil você conseguir tirar hoje em dia, porque o cara, como eu falei, é igual droga, o cara se sente muito bem, né? Tanto jovem quanto mais velho. Eu tenho vários pacientes aqui que, assim, se eu quisesse fazer a coisa errada, era muito fácil. Falei, não, toma aí, pronto, e vamos embora. Mas a gente tem que fazer a coisa certa. Dá, né? Mais trabalho, dá mais trabalho fazer o certo, né? É sempre mais trabalhoso fazer o certo, mas vale o que eu falo. Eu durmo tranquilo toda noite por causa disso, cara. Porque eu não sei como é que os colegas que fazem as picaretagens aí
põe a cabeça no travesseiro sabendo que está prejudicando os caras, sabe? Juliano, outra realidade é o uso cada vez mais frequente e por pacientes cada vez mais jovens de estimulantes sexuais. Tadalafila, Viagra e diversos outros. Isso influencia no risco de câncer de próstata? Não influencia em risco de câncer de próstata. Criou-se outro mito, né? Principalmente do Tadalafila, né? Porque o Tadalafila, o Viagra já teve o seu momento de glória. Hoje em dia o negócio é o Tadala. Tadala, todo mundo quer um Tadala. Vende na farmácia, baratinho, R$30 uma caixinha. E aí, como ele melhora a performance sexual, aí o povo vai inventando, né? Não, isso aí melhora para academia. Então toma lá para pré-treino. Não, toma agora, eu vou pescar, vou tomar um Tadala. Não, agora eu vou correr na maratona, eu vou tomar um Tadala. Então criou-se esse mito de que Tadala serve para tudo. Mas não, ele vai melhorar fluxo de pênis para relação sexual, ponto. Tem as suas indicações, é um remédio muito bom, é um remédio muito seguro, ele não muda nada para câncer de próstata. O problema de uso indiscriminado do Tadala é a dependência psicológica que se cria, principalmente em paciente jovem, né? Começa a tomar o remédio por um problema, por uma insegurança psicológica, tá? E a gente eu indico Tadala para paciente jovem. Só que você tem que indicar e conversar, explicar. E aí falar para ele, ó, vamos usar um pouquinho, depois você vai tirar, depois você vai fazer uma psicoterapia. Às vezes o cara compra, começa a usar e fica dependente. Ele parou de usar, ele brocha. E aí criou-se um grande problema, né? Então o perigo maior do Tadala hoje em dia é esse, né? A gente está tendo uso, que a gente fala recreativo, né? Igual da testosterona, mas a testosterona ainda precisa de receita, né? Nem que seja do médico picareta, mas precisa. Agora, a Tadalafila, você vai na farmácia, pode reparar, primeira coisa que você chega na farmácia, tem um balcãozinho, a Tadalafila e Viagra. Tudo canto é genérico ali. Você pode escolher a cor que você quiser e tomar. Juliano, cada vez mais na sociedade temos mulheres trans, que são mulheres, hoje em dia têm uma aparência física de mulheres, mas biologicamente são homens. Porém, fizeram um bloqueio hormonal, muitas vezes de qualquer jeito, ou até mesmo com acompanhamento. Essas pessoas, essas mulheres trans que passaram por muitos anos com bloqueio hormonal, isso influencia no câncer de próstata? Precisa de acompanhamento? Como é o rastreio para essa população? É o mesmo rastreio do homem cis, né? Vamos dizer assim. E pode parecer um contrassenso, porque a gente acabou de falar do trabalho que mostrava que a testosterona estimula o crescimento do câncer de próstata. Então, se você bloqueia esse hormônio, então você vai proteger o paciente contra o câncer de próstata. A lógica poderia ser essa, mas na verdade não, né? Saíram alguns trabalhos nos últimos congressos, o pessoal sempre comenta que níveis baixos de testosterona são fatores de risco para desenvolver câncer de próstata. Não se descobriu o porquê, mas achou-se esse nexo causal. Falou, então, cara, se a testosterona dá câncer de próstata, não, aquele cara que tem testosterona alta vai ter mais câncer de próstata, assim, supondo que ele não tenha, tá? Falando do surgimento do câncer. Aquele que tem o tumor e você dá, a testosterona vai aumentar. Mas, digamos assim, no aparecimento do câncer. Então, tem uns trabalhos mostrando que níveis médios mais baixos de testosterona teriam uma chance maior de ter câncer de próstata. Então, pode ser, né? Isso aí tem que ser comprovado ainda, mas pode ser até que essa população tem um risco maior de câncer de próstata. Então, eles não estão livres, né? Elas não estão livres aí de fazer o preventivo igual. Sinto muito dizer, né? Que eu vou falar, eu sou mulher e tal, mas você é uma mulher que tem próstata, por mais paradoxal que isso possa parecer, vai ter que fazer toque, vai ter que fazer PSA e se precisar vai ter até que tirar a próstata, não tem jeito. É um assunto muito amplo, né? Nós vemos a grandiosidade da urologia e a importância, né, Juliano? Porque muitas vezes o urologista é o único médico que o homem vai. Isso exatamente. A gente tem que fazer um meio de campo para colocar na cabeça do cara tudo isso que nós falamos só na pontinha do iceberg da próstata, né? Mas a gente conversa sobre saúde, sobre alimentação, porque nessa idade o cara começa ele tem que fazer um check-up cardíaco também, né? Ele tem que fazer lá, dosar colesterol, dosar tireoide, ver como é que ele tá. Chega uma fase que ele começa a ter esse problema hormonal. Então a gente vai indicando, fazendo o que é possível, mas se for o caso, eu também sempre falo, ó, o homem tem que ir em 2 médicos a partir dos 45, urologista e cardiologista. E Dr. Roberto também colonoscopia, né? Colonoscopia então, a partir dos 45. A partir dos 45. É 45 ainda? Isso. Então, pronto, são 3 médicos, então. Não tem como fugir. Porque aí o cara vai, se ele fizer tudo isso, claro que ninguém vai viver para sempre, você não pode prometer que ele não vai ter nada. Mas você vai estar reduzindo
muito a chance de ter problemas e conseguir viver bastante, né? Então, se o pessoal quer o segredo da longevidade, o segredo da longevidade é esse, né? Ir nos médicos certos, seguir as orientações dos médicos certos, né? Não dos picaretas, e se der tudo certo, você vai reduzir. E estatisticamente poder viver bem mais do que o pessoal que não faz isso. Henrique, quando o colega é especialista nesse nível, ele estragou até minha pergunta, que era a próxima: qual era o segredo da longevidade? Olha aí, já te respondeu, Robertinho. Você já tive a premonição aqui, né? É mais ou menos isso. E aí, eu posso dizer para vocês, também tem uma parte pessoal minha, porque quando eu tive essa questão do câncer, eu tive um outro problema com a minha esposa, ela sofreu um acidente e tal, e eu me vi numa situação de câncer e eu poderia perder minha esposa. Puxa, né? complicado. E aí eu pensei comigo, eu falei, cara, eu preciso cuidar dos meus filhos, né? Eu preciso viver para cuidar dos meus filhos, né? E aí que eu tomei vergonha na cara, porque nessa época eu também era meio gordinho, era sedentário, entendeu? Então comecei na academia, emagreci, hoje eu peso uns 6 quilos a menos do que naquela época. Eu não tô assim, o cara da maromba, mas eu tô bem melhor. Se você ver, nos meus vídeos mesmo, se for no meu canal do YouTube e pegar vídeo de 3 anos atrás, tá com a cara meio gordinha aqui assim, sabe? Hoje em dia eu já tô mais esbelto. Entendeu? Então, umas coisas que eu falo pros pacientes, falo, cara, chega o cara gordo aqui, cara 50 anos gordo, falei, você tem filho? Tem. Você quer ver seus filhos crescer? Você quer ver seu filho casar? Você quer ver seu filho se formar? Então, meu filho, emagrece, senão você vai morrer antes. Eu falo bem isso mesmo. Você vê gordinho de 70 anos na rua? Você vê andando gordinho de 80 anos? Não vê. Ou ele está morrendo no hospital ou já morreu. Né? É verdade. Então, um dos grandes segredos da longevidade é esse, manter-se no seu peso. Porque gordinho não fica velho. Então, cuidar dessa parte é interessante, mas o resto vem de brinde aí. Juliano, e para quem adorou nossa conversa, quer te acompanhar nas mídias ou quer até mesmo agendar uma consulta contigo, como te encontra, onde te procura? É o seguinte, eu tenho o meu canal aqui no YouTube, é só você escrever Dr. Juliano Plastina, vai aparecer, claro, se vocês quiserem depois colocar na descrição do vídeo aí, tem o canal. Eu tenho o meu Instagram, que é Dr. Juliano Plastina Uro, só vai aparecer lá. Se eu falar um número aqui não vai ser legal, mas se você clicar tanto no canal quanto no Instagram, tem um link para marcar consulta. Eu atendo teleconsulta para o Brasil inteiro. Eu faço atendimentos, se precisar a gente passa receitas, se precisar a gente passa os exames. Tem paciente que vem de fora, vem operar comigo. Então a gente fica à disposição hoje em dia. Temos essa facilidade da teleconsulta e o cara mora lá no interior do Pará, ele pode ter acesso a um urologista e resolver essa parte aí. E funciona muito bem. Incrível, Henrique. Muito legal, eu fiquei muito feliz de ter o Juliano, né? Somos colegas da mesma residência, né? Que eu tenho muito orgulho de ter feito lá em Londrina, é uma residência muito boa, né? Juliano? Saiu tu, saiu eu, né? A gente só tem a agradecer aquela casa, é uma casa muito querida para nós. E o Juliano é um ótimo cirurgião, uma ótima pessoa e nos abrilhantou hoje com mais do que falar só sobre medicina, nos falou sobre vida, sobre experiência de vida. Isso testemunho. Isso faz diferença, sabe, Roberto? Com certeza. Juliano, o pessoal precisa desses exemplos, né, de que a gente também tem que mostrar só o que a gente fala, né? A gente tenta, mas a gente tem que também viver um pouco do que a gente fala para poder encorajar as pessoas, né? E eu fico muito feliz, eu agradeço muito aí e foi muito legal o papo aí, gente. Juliano, um prazer te ter aqui e muito obrigado a todos que nos acompanharam neste episódio. Nos acompanhem sempre no YouTube, em todas as outras mídias. Acompanhem também o Dr. Juliano Plastina. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Boa noite, gente. Um abraço.